Amados irmãos, então vamos para o segundo vídeo, né, dessa lição de número 9, onde estaremos vendo agora o ponto 2 e o ponto 3. No primeiro vídeo nós vimos a introdução, o ponto 1, agora vamos ver o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Vimos os livros históricos, agora vamos para o ponto 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais ou de sabedoria e poéticos, a subdivisão 1. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de livros sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio de poesia ou da prosa. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que à teórica. Então, há 5 livros poéticos, né? A gente chama de poética, ele fala sapienciais de sabedoria. Começa com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Jó trata da história de Jó, um homem que viveu, a gente entrou na escola dominical, viveu um tempo, talvez até antes de Moisés, por ali, no tempo de Moisés. Depois vem os Salmos, que eram louvores, que eram cantados, Provérbios e Eclesiastes, especialmente um ensinamento de preceitos para o dia a dia, vamos colocar assim, e Cantares de Salomão, uma história de amor, que nós vamos ver aqui, agora subdividido no outro ponto. A aplicação que ele diz aqui no final, vou fazer um rápido comentário no finalzinho desse ponto que ele fala. Na Bíblia, esse gênero literário trata a aplicação da verdade divina na experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que à teórica, ou seja, do dia a dia. Agora vamos para a segunda divisão, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase: é tudo vaidade, indicando a efemeridade ou a coisa passageira da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Provérbios 31:30, quando fala sobre a mulher sábia edifica a sua casa, e aí fala de honrar a ela. E o tema de Jó é o sofrimento, Jó 1:21, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Então, nesses 3 livros, temos 3 lições diferentes. Eclesiastes, tudo é vaidade. A vida do homem é passageira. Isso temos que entender. Tudo são lições para a nossa vida, meu amado irmão, que esses livros nos trazem. E ele termina o livro de Eclesiastes: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque se a nossa vida é passageira, temos que fazer a vontade de Deus enquanto estamos aqui nesta vida. Depois, em Provérbios, o tema principal, o temor do Senhor, é o princípio da ciência ou da sabedoria. É um livro que fala muito da sabedoria, de ações sábias, de viver com sabedoria. E ele termina, como eu disse, elogiando a mulher sábia, do capítulo 31, versículo 30, onde ele fala que ela deve ser honrada, não por ser quem ela é, mas por ser sábia. O sábio deve ser honrado. Honrado no sentido não de uma honra igual a de Deus, mas uma honra de alguém que está buscando em Deus a sabedoria e pode a transmitir para aqueles que precisam ouvi-la. E Jó fala do sofrimento, que é sempre necessário confiar no Senhor. Agora também temos a terceira subdivisão, que são Salmos, Cantares e Salomão. Salmos em hebraico significa louvor, e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave Salmo 29:2. Dá ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu vou até comentar separadamente. Então, Salmo, louvor. A mensagem principal, louvor, oração e adoração. Os salmos eram cantados, Israel cantava
nas suas festas. Esses salmos. Louvava o Senhor através dos salmos. Também ele fala sobre o Senhor. Salmo 22, por exemplo, vários outros salmos nos apontam para o Messias, para a vinda do Messias. E o principal texto ao qual ele cita aqui, né, como fosse uma suma, né, um resumo dos salmos: dá ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É isso que os israelitas faziam quando cantavam os salmos. E o livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade, o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e sua mulher: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então é uma história de amor entre Salomão e a Sulamita, e essa mostra tanto Salomão elogiando ela, como ela elogiando Salomão, e outras frases. E a maioria dos estudiosos, uma grande parte dos estudiosos, teólogos, entendem que esse texto fala da história de amor entre Cristo e a sua igreja. Eu tenho este pensamento teológico. Cantar Salomão, embora Cantar não fale o nome de Deus neste livro, mas é inspirado e conta uma história maravilhosa. Primeiro, já serve para o nosso dia a dia, para aqueles que são casados amarem a sua esposa amarem seus maridos, e também serve para mostrar o amor de Cristo pela sua igreja e o amor da sua igreja por Cristo. No caso ali, o noivo, simbolizado por Salomão, seria Cristo, e a Sulamita, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Dito isso, vamos para o ponto de número 3. Uma mensagem ao coração. Primeiro ponto, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extensão da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Atos 13, 17 a 23. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Mateus 10, 29 a 30. Eu vou ler esse texto aqui, de Mateus 10, 29 a 30, porque, como a gente sempre fala, isso aqui é um estudo bíblico e a gente precisa também ler a Bíblia. Diz aqui, Mateus 10, 29 e 30, não se vendem 2 passarinhos por um centil, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então vamos lá. A mensagem de soberania que nos traz, especialmente os livros históricos, o que esse livro, o que está mostrando? Ele diz aqui, a Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Então, quando fala sobre Josué, fala o que Deus fez por Josué, a favor dele e através dele, usando ele. Josué foi o primeiro personagem do livro histórico ali mais fama, vamos dizer assim, até o primeiro livro mesmo, leva o nome dele. Foi aquele escolhido para substituir Moisés, entrar com o povo na terra prometida e começar as batalhas para vencer aquelas nações e Israel possuir a terra. Deus, através de Josué, venceu Jericó, depois ele, na sua fraqueza, não o erro dele, mas o erro de Acã, perdeu a batalha em Ai. Aí ele ora a Deus, Deus revela para ele o que aconteceu, as decisões são tomadas, depois ele derrota Ai, depois ele novamente erra com a questão dos gibeonitas, ele é enganado por eles, mas aí também dá uma solução. Ele entra numa guerra por causa dos gibeonitas e para Sol e Lua, para a vitória, e vai vencendo outras batalhas, e no final ele faz uma declaração de fé maravilhosa, como já citamos no primeiro vídeo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué foi alguém que Deus levantou. E aí vai os livros falando, Deus puniu, usou nações como a Síria e a Babilônia para punir o povo, mas depois deu resgate. Trouxe de volta Israel, através de Esdras e Neemias, a tribo de Judá, para que continuasse a promessa messiânica. Então o que ele diz no final? Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Isso na história bíblica, na história de todos os tempos, e na minha história e na tua história. Deus está no controle. Então ele diz aqui, nosso coração deve se aquietar. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Lá em Pedro diz, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu amado irmão, na minha vida, na tua vida, essa lição nos ensina que Deus é soberano e a vontade dele será feita. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria, Provérbios 2,6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina, dentre eles citamos andar retamente, Provérbios 2,7, fugir da luxúria, Provérbios 2,16, não ser preguiçoso, Provérbios 6,6, manter boa reputação, Provérbios 22,1, tomar cuidado ao falar, Eclesiastes 5,2, não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5,10, viver com alegria, Eclesiastes 9,7, remir o tempo, Eclesiastes 12,1, manter a integridade, Jó 1,22, aceitar a repreensão, Jó 5,17, confiar no Senhor, Jó 19,25, desfrutar o verdadeiro amor, Cantares 8,7. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Eu, particularmente, gosto muito de ler o livro de Provérbios, porque são lições para o dia a dia, como eu devo viver